Olá, membros da comunidade Silismide. Hoje eu venho com a aula aqui como identificar se o lead está frio, morno ou quente. É uma aula aqui que foi justamente feito a pedidos aí dos membros da comunidade, né? Realmente, pelo que eu estou sentindo, o pessoal tem justamente essa quando que o lead está quente, quando que o lead pode ser passado, na verdade, para o closer, né? Em que momento realmente ele está próprio para justamente agendar uma reunião. Então, um pouco a gente vai falar um pouco justamente como fazer essa qualificação e justamente para orientar, né, digamos assim, ajudar justamente aos profissionais aí de prospecção a atingir seus objetivos, né. E por que isso justamente é tão importante? Porque a maioria das operações falha por quê? Faz um pitch, às vezes, de venda para o lead que não está bem qualificado, para o lead frio. Tenta fechar com lead morno. Fala demais, você gasta energia com lead quente e trata todos os leads como se estivessem no mesmo estágio. Ou seja, tudo errado, né. E, até eu coloquei esse resumo lá no grupo. Basicamente é o seguinte, a temperatura é o nível de consciência da dor. Você já ouviu falar várias vezes essa frase, vão ouvir falar muitas vezes. O cara fecha quando a água bateu na bunda ou quando ele tá com medo da água bater na bunda. E quanto mais medo ele tiver, porque se a água bateu na bunda, obviamente ele já tá fechado, entre aspas, né? Obviamente, tá muito mais fácil. Ou seja, quanto mais medo ele tiver da água bater na bunda, mais quente ele é. E esse é o objetivo. O objetivo é botar medo na água bater na bunda dele. E aí justamente que você justamente tem que conseguir ter essa percepção, ou seja, se ele tiver um medo fraquinho, não adianta, ele não é um lead na verdade quente, se ele agora se ele estiver realmente morrendo de medo, esse cara na verdade aqui é um lead realmente quente, né. E justamente isso, né, quais são, esse aqui talvez o slide talvez mais importante aqui, a temperatura depende de 3 fatores, consciência da dor, ele sabe da dor, eles têm essa consciência, ele tá com qual urgência para resolver e qual a prioridade. Quanto maior esses 3 elementos, mais quente o lead. O primeiro ponto vem justamente da consciência. Então, dependendo do produto ou serviço, principalmente se for um produto ou um serviço novo, talvez ele nem saiba que exista aquela dor. Então, você vai ter que despertar a consciência, colocar justamente a urgência para resolver esse problema e tentar convencer ele que isso é uma prioridade, para ele não deixar para depois. Lead frio, qual que é? É aquele que justamente isso, ele nem sabe a dor, não vê impacto, não vê urgência, evita a reunião. Não, não quero marcar reunião, vamos conversando pelo WhatsApp, responde pouco, né? Então vamos lá. Estamos tranquilo, manda por e-mail, agora não é prioridade. Eu tô gravando esse vídeo agora em dezembro, né? Vamos deixar para o ano que vem. É o caso justamente que a água não tá com medo da água bater na bunda, né? Então, como agir? Criar spin seria justamente trabalhar com técnicas que justamente consiga implicar pelo fato de, após criar, igual o objetivo ali, tem que primeiro criar a consciência da dor. Usa o spin, mostra as consequências visíveis, educa, não vende. O pessoal ainda erra em tentar oferecer produto e serviço. Você tem que fazer com que ele sinta a necessidade. Pessoal, isso é muito importante. A gente não vende o produto ou o serviço. A gente desperta o interesse no produto e serviço através da conscientização da dor, da conscientização de uma necessidade, entendeu? E dar contexto ao programa. Ou seja, vocês conseguem medir o custo real dos serviços? Muitas empresas cobrem prejuízos invisíveis. Exemplo aqui, por exemplo, de poder ser usado uma consultoria financeira, num sistema de precificação. Então, em relação a isso. O lead morno é aquele cara que reconhece que existe um problema, ele está incomodado, mas sabe, ele está na correria do dia a dia. Né? Esse cara é perigoso porque ele pode enrolar, principalmente se for ele um perfil lobo, entendeu? Ou um perfil águia fica pensando lá na frente. Veja as aulas sobre perfil comportamental. Se ele não definiu prioridade, não tem clareza. Estão buscando alternativa, isso está atrapalhando sim, quer entender melhor, né? Então, sim, já está melhor. Pelo menos ele já reconheceu que existe problema. Falta justamente você conseguir fazer com que ele dê uma prioridade em relação a isso, né? Como que eu vou lidar, né? Justamente aumentar a urgência e prioridade, mostrar o custo da inação, provar o impacto dele continuar do jeito que está, fazer perguntas de consequência e principalmente cases de sucesso, usar exemplos reais. Se isso continuar por mais 3 meses, o que, que vai acontecer? Se ele esperar até a virada do ano, o que, que vai acontecer? Entendeu? Agora, isso acontece muito agora, esse mês de novembro e dezembro, entendeu? Então você tem que justamente conseguir trazer isso através do uso de gatilhos.
E outras técnicas, obviamente, ali, né? Então vamos lá. Qual característica, né? Agora do lead quente? Dor forte, urgência alta, tá buscando solução, responde rápido que é o próximo passo. Ou seja, ou a água bateu na bunda ou ele tá morrendo de medo, né? Então ele quer ver isso agora e quando que podemos começar. Isso está me prejudicando muito. Esse é o sonho, né, de qualquer SDR, BDR closer, ou seja, o cara que realmente está desesperado pelo produto ou serviço, né? E como justamente avançar? Avançar com clareza, direcionar para a solução, fazer um discovery profundo, isso é muito importante, uma proposta clara, usar a técnica da linha reta, veja a linha reta em outros vídeos. E aí está um detalhe, menos informação, mais direção. Sabe aquele cara que chega no momento e fala demais? Por que o perfil closer, voltando à aula perfil comportamental, ele tem um perfil tubarão normalmente, alto, entendeu? Porque ele é muito objetivo. Eu não preciso ter aqui um cara com perfil gato, lá o perfil que vai ser muito comunicador, não, ele tem que ser objetivo para fechar. A água já bateu na bunda, não enrole. Eu conheço muitas pessoas com perfil gato, são excelentes comunicadores, mas chega na hora de fechar, tem dificuldade porque começa a falar demais. Cara, ele já fechou com você, a água bateu na bunda. Vamos assinar o contrato e bola para frente, entendeu? Ser objetivo, avançar com clareza, né? Então vamos lá, agora que a gente criou aqui um checklistzinho ali, né? Vamos lá. 7 perguntinhas. De 0 a 2, esqueça. 3 a 4, temos que melhorar. 5 a 7 já começa a ser propício aí para um fechamento. Ou seja, só que a 1 é extremamente importante. O lead reconhece a dor. Não adianta ele ter 5 a 7 o primeiro. Apesar de ser justamente, se ele não tiver a primeira, o primeiro anula as outras, digamos assim, né? Senão, o primeiro é obrigatório, né? O lead reconhece a dor. A dor atrapalha a rotina dele, isso é importante. Às vezes ele reconhece, mas não atrapalha. Então, estamos agora, por exemplo, na reforma tributária, né? Eu já vi que uma empresa nos procurou ali, eu vou ter uma reunião amanhã, mas pelo que eu vi, eles vão querer, na verdade, talvez oferecer alguma consultoria. O que que eu sei de reforma tributária? Tem muita gente que tá igual São Tomé, que o governo vai adiar, vai pagar para ver. E é risco. Então, então, ele reconhece a dor está atrapalhando a rotina dele? Não. Ele vai pagar para ver. Nós estamos em dezembro, em janeiro, aqui não sei quando vai assistir esse vídeo, janeiro de 2026 vai entrar a reforma tributária. Aí, se para tudo, pagou para ver, entendeu? Aí a água bateu na bunda e vai ser desesperado, né? Existe prejuízo ou risco? Existe. Existe impacto emocional? Sim. Alguns vão estar tensos, outros que eu percebi não estão nem ligando, entendeu? Tentou resolver antes? Alguns sim, outros não. Entendeu? Estou pegando esse exemplo específico da reforma tributária porque está bem, bem visível. Ele quer resolver agora? Alguns sim, outros não. Isso é prioridade? Para alguns sim, outros não. Essa forma tributária está bem interessante porque são bem. Tem o São Tomé e aquele que está morrendo de medo. Está morrendo de medo é o cara que realmente, na minha opinião, é o cara que está correto. Melhor ser um cara aplicavível. Então, tente justamente fazer esse checklist dentro do teu produto e serviço para rever realmente se ele é um lead realmente quente, né? Então, peguei bem esse exemplo da reforma tributária porque é bem nítido que eu tenho aqui nesse caso dois mundos, né? O que realmente está morrendo da água, medo da água bater na bunda, e aquele que não está nem aí vai esperar janeiro para ver o que vai acontecer. Exemplos da vida real, né? Eu queria só alguém para responder o WhatsApp sem urgência. Isso aqui é baseado num caso, a gente pegou de uma. É, ligado à área de saúde, que é só alguém para SDR só para responder o WhatsApp ali. Então, tipo assim, não tem muita urgência ali, só para responder. Daí o que acontece? Qual que é o caso ali? Estou cansado, esse atrapalha o meu trabalho, mas ainda estou avaliando se ele está sobrecarregada, no caso, em ficar respondendo essas mensagens, porque enquanto ela responde a mensagem, ela poderia, na verdade, estar atendendo outros clientes. E foi o caso dela, agora, o último ali. Torno burnout, preciso resolver agora. Tem um estudo de caso desse, tem um vídeo do estudo de caso desse caso, desse case da área de saúde, né? No caso, serviços de estética. Ou seja, que a burnout, estava com problema familiar, não tinha tempo para os filhos, ou seja, o líder estava quente. Nesse caso, a água tinha batido na bunda. Então, aqui, justamente dentro desse cenário, peguei 3 casos aí, 3 exemplos bem recentes em relação ao mesmo estudo de caso. É muito interessante esse estudo de caso, porque trabalha muito com conexão emocional. Tá o vídeo aí para os membros da comunidade. Outro exemplo aqui, ajustando o discurso pela temperatura. Foco a dor invisível. Você sabe quanto isso custa por mês? Às vezes o cara não sabe. Ou seja, ele não quer pegar a solução,
Mas quanto custa o fato dele não adquirir solução? O lead morno, o que acontece se isso continuar assim? Você está focando ali na implicação. Ele já sabe a dor. O que acontece se ele não resolver? E o lead quente é decisão. Posso mostrar agora como resolvemos essa semana? Como ele resolve esse problema? Ou seja, é direto. Observe a objetividade sempre quando o lead está quente. Você precisa ter um perfil lobo, você precisa ter um closer. Se não for teu perfil, você tem que trabalhar para isso, para justamente pegar um lead quente. O SDR às vezes tem que agendar reunião. Quando o lead está quente, ele tem que saber trabalhar com objetividade. Tem muitos profissionais que são muito bons na comunicação, mas são poucos objetivos na hora de justamente fechar uma reunião. Estou falando no caso da SDR e BDR, né? Justamente conseguir atingir o objetivo de para fazer a passagem de mão justamente ali para o closer ali. Então, muito problema de objetividade, muito importante a questão de trabalhar o perfil comportamental. Erros fatais. Faz um pitch completo para o lead frio. Gente, eu já falei em outras aulas, né? Até tem uma aula só sobre pitch ali. É muito interessante essa aula, justamente que eu fiz para ajudar o pessoal ali. Não adianta você vender para o cara que não está preparado. E principalmente se você vai oferecer produto e serviço. Pitch, volta a repetir, você não oferece o produto e serviço. Você oferece, na verdade, você vai trabalhar. Vou deixar o pessoal assistir o pitch ali para não sair do foco ali, a aula do pitch. Diagnóstico profundo para quem não tem consciência. Não adianta. Se o cara ele não tem consciência daquilo, não adianta você dar um discurso para ele que não vai entrar na cabeça dele, né? Proposta para quem não está pronto. Sabe aquele pessoal que vai no automático, fica mandando proposta? Só vai ficar enchendo o pipeline lá e vai morrer aquele cara no teu funil lá que ele não vai avançar. E conversa longa com quem só quer avançar. O que eu quero dizer isso aí? O cara já quer fechar e você ficar enrolando, conversando. Vários slides eu comentei sobre isso, porque é um erro muito comum desse DRs e BDRs, até mesmo closer. O cara quer fechar e quer ficar conversando. Eu tenho um colega meu, obviamente não vou citar nome, que ele já reconheceu esse problema dele, que ele é muito bom em diálogo, mas ele não consegue bater o martelo. Ele me cita alguns casos, cara, é só fechar. Mas ele conversa, Fábio, mas eu tenho medo, não sei como fazer. Ou seja, ele fica conversando, como se o cliente falasse, vamos fechar. Não, você tem que saber o time. E aí você comete esse erro que chega até a ser básico, ou seja, conversar demais quando não precisa. Entendeu? E o momento errado é a perda ali da oportunidade. Os melhores vendedores não vendem, eles leem o melhor momento do lead, né? E fazendo um resumo aqui, né? Ou seja, a questão de temperatura aqui, né? Frio, aquele cara não reconhece a dor, não tem urgência, não é prioridade, tem que criar consciência. Morno, reconhece a dor. Urgência média, prioridade baixa, aumentar a urgência. E o quente, cara, é aquele que reconhece a dor, tem urgência e tem prioridade, ou seja, avança para decisão. Pessoal, aula simples e objetiva. Vamos voltar aqui justamente aqui para o checklist. Tenta trabalhar esse checklist, né? E lembre, o lead, quanto mais ele tiver medo da água bater na bunda, melhor. Então trabalhe muito a questão da dor, da conscientização da dor. É isso. Vamos voltar aqui para o primeiro slide aqui só para reforçar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Não, calma aí. Próximo. Aqui. 3 fatores: consciência da dor, urgência para resolver, prioridade atual. Nessa sequência, entendeu? Use técnicas para despertar a consciência da dor, gatilhos para justamente promover a urgência e ajudar ele a definir a prioridade para resolver o problema, entendeu? Então, pessoal, esse slide aqui é o slide principal, né? Dor é consciência da dor. Quanto mais consciente ele tiver da dor, mais ele vai. A questão da urgência é a prioridade. Então, trabalhe na questão da conscientização da dor com técnicas. Beleza, pessoal? Eu não sei se esse vídeo vai ficar livre no YouTube para todo mundo ou só para membros da comunidade, mas para quem não for membro, né, e estiver vendo, por exemplo, esse vídeo no YouTube, ali acesse, faça parte da nossa comunidade aí de Benchmark SDR, BDR, né, comunidade Sales Mind, o pessoal troca muita informação, e para quem é membro tem vídeos exclusivos, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.